Eu coloco 5 pontos, senador Aloysio, e faço um desafio, senadora Vanessa, ao governo e a nós próprios. Por que nós não chegamos a um compromisso rígido de lá e de cá, entre nossos lados, sobre a estabilidade monetária? Como, aliás, tem sido feito ao longo desses últimos 16 anos, desde que o presidente Itamar, com o ministro Fernando Henrique Cardoso, construíram a ideia que naquela época não teve apoio do PT, fico à vontade porque era do PT, mas apoiei, que foi o Plano Real. Mas isso virou suprapartidário. Mas está na hora, no momento em que a gente vê riscos de inflação, de voltar a considerar como suprapartidária a luta pelo controle dos gastos públicos, visando não deixar que a inflação saia do controle. Segundo, a consolidação da democracia. Isso tem que ser suprapartidário. Isso exige, portanto, que o governo, que a situação entenda que não é possível continuar governando com medidas provisórias na liberalidade e na forma como é feito. É preciso chegarmos rápido a um projeto, e o senador Sarney vem tentando, que ponha o poder legislativo com a força do poder executivo no que se refere à definição das leis. Por que a gente não consegue fazer isso de uma maneira suprapartidária, se até o Código Florestal se está tentando? O terceiro é a luta pela erradicação da miséria. A presidenta lançou um projeto. Eu não sei se é o melhor, mas nós não estamos nos envolvendo nisso, porque a gente não dá sugestões, não combate alguns aspectos, mas com o objetivo não de polemizar oposição e governo, mas de chegar a uma posição comum de como, de fato, dois ou três no máximo. 2 minutos. Por que não tentamos chegar a algo suprapartidário, senador Jabra, sobre consolidação da democracia, quebrando esse desequilíbrio que existe hoje entre o poder do executivo e o poder do legislativo? A erradicação da miséria, como eu dizia, por que a gente não chega a um programa comum que quem comemore não seja o governo sozinho? E, portanto, não seja ele sozinho que elabore e aceite nossas críticas. O quarto, até para não sair do meu tema, é uma revolução na educação nesse país. Isso não tem que ser uma bandeira de governo, isso tem que ser uma bandeira de toda a nação brasileira. Por isso exige oposição e situação. E, finalmente, o risco da desindustrialização brasileira. Esse país que deu um grande salto na industrialização está virando um país agrícola, está virando um país primário. E, felizmente, ainda o setor agrícola consegue manter a renda nacional crescendo. Mas um país que se baseia, sobretudo, na renda do setor agrícola, não é um país de futuro. O país futuro é o que se baseia na industrialização baseada em ciência e tecnologia. Aí são 5 pontos, senador Ciro, que eu sugiro, que pode ser uma coisa de Don Quixote estar falando disso aqui, diante da polarização que nós temos entre situação e oposição. Diante de um governo que não ouve a oposição, vamos falar com franqueza, e diante de uma oposição que não traz propostas para o governo, falemos com franqueza. Eu quero aproveitar esse dia em que houve essa vitória da democracia para deixar aqui essa sugestão, esse desafio. Vamos tentar, pelo menos um grupo de nós, encontrar uns pontos de acordo, de convergência, em nome da consolidação de uma maneira ainda mais ampla da democracia e, para sua alegria, da democracia social.